irmãos, para a nossa edificação essa noite, convido vocês a abrirem no Evangelho de João, capítulo 1. Faremos a leitura do versículo 35 até o 42. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35 ao 42. Diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde o Senhor mora? Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 horas da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão, Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar. Pai Santo, tua palavra foi lida e o nosso pedido humilde neste momento é que o Senhor fale conosco por meio do teu Santo Espírito. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês conhecem um seriado que se tornou muito famoso nos últimos anos, chamado Todo Mundo Odeia o Chris. Basicamente, o seriado conta a história de um adolescente negro do Brooklyn, Estados Unidos, na década de 80. Na maioria das vezes, a história contada é carregada de fatos engraçados. Se você conhece esse seriado, então provavelmente você também conhece o Greg, o menino branco que é o melhor amigo, na verdade, o único amigo do Chris. Os 2 sempre estão juntos. A relação dos 2 é tão próxima que afeta até mesmo a forma com a qual as outras pessoas se dirigem a eles. Por exemplo, em um dos episódios, os 2 estão no corredor da escola e as pessoas vão passando e cumprimentando o Greg. Passam professores, passam amigos, passam funcionários. Mas algo estranho acontece. Ao invés das pessoas dizerem: Oi, Greg, bom dia, Greg, elas dizem: Oi, Chris Greg, bom dia, Chris Greg. Ao ouvir as pessoas se dirigindo a ele desta forma, Greg começa a reclamar, dizendo: Eu não tenho identidade. Ninguém me conhece pelo o que eu sou. As pessoas me conhecem pela minha relação que eu tenho com o Chris, o menino negro da escola. Greg passa por aquilo que muitas outras pessoas também passam. Pessoas que são conhecidas não por aquilo que elas são, mas pela relação que elas possuem com outras pessoas. E se isso não bastasse, às vezes aquela pessoa que é desconhecida é a responsável por tornar a outra pessoa conhecida. De certa forma, isso também ocorre nas Escrituras. Pensem, por exemplo, em Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia relata episódios da vida desses 3 jovens, mas normalmente eles são conhecidos como os amigos de Daniel. Há 2 semanas, os irmãos ouviram uma mensagem sobre um nome bem conhecido, Pedro, aquele que foi chamado por Paulo como uma das colunas da igreja. E hoje, dando continuidade à nossa série sobre os 12 apóstolos, vocês ouvirão uma mensagem a respeito de André. Embora fizesse parte do grupo inicial dos discípulos de Jesus, André é alguém que não é muito conhecido. Poucos sabem que André fez algo muito importante para o reino de Deus. Se alguém se lembra de André, normalmente se lembra dele porque ele é o irmão de Pedro. André não está sozinho. Como eu disse a vocês anteriormente, muitas vidas são vividas à sombra do outro. Seja um irmão, seja um rival, um colega ou mesmo um dos cônjuges. Por mais lamentável que seja, é um fato da experiência diária de muitas pessoas viver à sombra de outros. Mas hoje eu quero mostrar a vocês que André é um exemplo de que, se entre os homens alguns são mais conhecidos do que outros, para Jesus, mesmo os desconhecidos são achados e usados para coisas importantes no reino de Deus. Para Jesus, mesmo os desconhecidos são achados e usados para coisas importantes no reino de Deus. No entanto,
existe uma estrutura para que esse algo importante aconteça. Primeiro, Jesus precisa agir. Esse é o primeiro passo. Segundo, as ações de Jesus precisam ser respondidas corretamente. Foi isso o que André fez antes de realizar algo importante para o reino de Deus. Vejamos então quais são as lições que esse episódio na vida desse apóstolo, discípulo desconhecido, tem a nos ensinar. Em primeiro lugar, chamo a atenção de vocês para os versículos 35 a 37. Nele, nós aprendemos que, para alguém desconhecido fazer algo importante para o reino de Deus, é necessário que Jesus se revele a ele. Para que um desconhecido faça algo importante para o reino de Deus, é necessário que primeiro Jesus se revele a ele. Vamos ler os versículos novamente? No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. A partir do versículo 19, eu peço que você dirija os seus olhos para ele. A partir do versículo 19, João, o autor deste evangelho, começou a registrar fatos importantes da primeira semana do ministério de Jesus. A partir do versículo 19, João começa a fazer isso. Especificamente, do versículo 19 até o versículo 28, João fala do primeiro dia dessa semana. E a partir do versículo 29 até o versículo número 34, João passa a falar do segundo dia da primeira semana do ministério de Jesus. A nossa passagem, que começa a partir do versículo 35, ela registra um fato ocorrido no terceiro dia dessa semana inicial do ministério de Jesus. E em todos esses dias, algo se repete. Se vocês prestarem atenção em todos esses versículos, vão perceber que nós temos aí um homem chamado João Batista, que testemunha a respeito de Jesus. E quem era João? Resumidamente, João foi o último dos profetas nos moldes do Antigo Testamento. João ocupou uma posição muito importante, porque o seu ministério antecedeu o ministério do Senhor Jesus. João já havia sido escolhido por Deus para tal função, conforme ele mesmo diz no versículo 23, em que ele cita uma profecia do profeta Isaías como se cumprindo na vida dele. Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João, portanto, representava a palavra do próprio Deus, sendo o responsável por apontar para Jesus. Agora observem comigo o seguinte: no segundo e no terceiro dia, João está em determinado lugar, testemunhando a respeito de Jesus, e vejam só quem aparece no versículo 29 e no versículo 36. No 29 é dito: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora observe o versículo 36. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Jesus é quem aparece. Jesus é quem se revela. Meus irmãos, esses encontros não foram por coincidência. Jesus estava se revelando a João e aos demais presentes. E como ele estava se revelando aqui? Nas palavras do próprio João, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para os que ouviram essas palavras, a referência imediata era a dos sacrifícios do Antigo Testamento, que tinham como propósito principal mostrar como os pecados seriam perdoados por meio de um sacrifício, por meio de um substituto. Tudo isso foi proposital. Por meio da boca de João, que estava cheio do Espírito Santo, é como se o próprio Jesus estivesse dizendo: eu sou o verdadeiro sacrifício, eu sou o verdadeiro Cordeiro. Foi assim, então, que Jesus se revelou inicialmente. E qual foi, então, a resposta daqueles que ouviram essas palavras? É aí que André entra em cena. André é um dos 2 discípulos de João Batista que aparecem aí no versículo de número 37. É bem provável que o outro discípulo seja o próprio João, autor deste evangelho. Mas por causa do foco da nossa série, nós manteremos a ênfase em André. Então, é dito que, após ouvir as palavras de João Batista, observe comigo qual foi a reação, a resposta de André no versículo 37. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus. A resposta de André foi seguir a Jesus. A forma que o verbo seguir aparece aí é uma forma que não tem como objetivo nos dar detalhes de como isso aconteceu. Ou seja,
Nós não sabemos, por exemplo, se André disse algo a João Batista quando João apontou para Jesus e disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não temos essa informação. Não sabemos o que passou na cabeça de André. Não sabemos se ele demorou um pouco, pegou suas malas e passou a seguir Jesus. Nós não temos essas informações. O que sabemos é que ele deixou de seguir a João para seguir a Jesus. João Batista tinha sua importância. Seguir a João Batista era algo importante. Mas André entendeu que seguir a Jesus era muito mais importante. Portanto, aqui está o processo inicial para que alguém faça algo importante para o reino de Deus. Jesus precisa se revelar a essa pessoa. E aquele a quem Jesus se revela precisa responder seguindo a Jesus. Foi isso o que André fez. Meus irmãos, embora atualmente Jesus não passeie entre nós de forma física, a sua presença no nosso meio é espiritual, por meio do seu Espírito, Jesus continua a se revelar por meio de sua palavra. Desta forma, embora o ministério de João Batista tenha sido um ministério exclusivo, único, quando um pregador se coloca diante da igreja, quando um pregador vem à frente da igreja, o propósito dele é semelhante ao propósito de João Batista. O propósito do pregador é apontar para Jesus, o Cordeiro de Deus, o Salvador. É isso que nós buscamos fazer aqui todos os domingos. E o que se espera de vocês que estão aqui ouvindo esse testemunho, ouvindo as palavras do Senhor Jesus que se revela a nós, é que a reação de cada um de vocês seja semelhante à de André. Que cada um de vocês tenha a coragem de seguir a Jesus como um verdadeiro discípulo. Não é seguir ao pastor César, não é seguir ao seminarista Paulo, não é seguir ao pregador famoso e favorito, mas é seguir a Jesus. E segui-lo não conforme as invenções da nossa cabeça, mas segui-lo como ele se revela. André não seguiu um Jesus criado na própria cabeça, mas seguiu um Jesus que se revelou através do testemunho fiel de João Batista. E como ele se revelou? Como o Cordeiro de Deus, como o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, o Salvador. Esse, portanto, é o primeiro passo, se você quiser fazer algo importante para o reino de Deus. Deus, na pessoa do Senhor Jesus, tem se revelado a nós, e como resposta, o nosso dever é segui-lo. Mas, em segundo lugar, para que alguém faça algo importante para o reino de Deus, é necessário que Jesus o confronte. Observem comigo os versículos 38 e 39. E Jesus, voltando-se e vendo que os seguiam, disse-lhes: o que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde o Senhor mora? Jesus respondeu: venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 da tarde. Dá para a gente imaginar a cena do versículo 38. Jesus está caminhando e, de repente, ele escuta alguns passos de alguns homens que, muito provavelmente, estavam tímidos caminhando atrás dele. Jesus, então, se vira e pergunta: que buscais? O que vocês querem? Embora a pergunta possa parecer uma simples indagação, ela era, na verdade, uma confrontação com um significado profundo. A pergunta feita por Jesus alcançou o íntimo do coração de André, tendo como objetivo expor as suas reais motivações em segui-lo. E a resposta que André dá a esse questionamento de Jesus nos revela duas coisas. Então vejam, Jesus se vira e confronta a André e o outro discípulo. O que você quer? O que você está buscando? André vai responder. E essa resposta nos revela duas coisas também importantes. Primeiro, André manifestou o desejo de ser ensinado por Jesus. Esse desejo de André pode ser identificado pela forma com a qual ele se refere a Jesus. Vejam que André chama Jesus de Rabi, que, segundo o próprio texto, significa mestre. Nessa época, era comum encontrar mestres cercados por discípulos. Se você vivesse naquela época, iria encontrar nas ruas muitos mestres caminhando com os seus discípulos, ensinando eles conforme iam andando. André identificou Jesus como um mestre. Mesmo Jesus estando no início do seu ministério,
no terceiro dia da primeira semana, André identificou Jesus como um mestre e demonstrou o seu desejo de aprender com Jesus. Mas a resposta dada por André também revelou uma segunda coisa importante: o desejo de permanecer com Jesus. Pode acontecer de você ter interesse de aprender com uma pessoa, porque ela é muito boa em determinada área, você tem esse desejo de estar com ela e aprender com ela, mas esse desejo ser limitado. Por exemplo, você quer ter aulas com um professor famoso, com um bom professor, mas não passa pela sua cabeça conviver com esse professor fora do horário da aula. Você quer permanecer com ele somente no horário da aula, porque ali é o que te interessa. Não era assim que André queria aprender com Jesus. A palavra que é traduzida aí para nós, no versículo 38, como mora, é a mesma palavra que posteriormente, no mesmo versículo, é traduzida como estava e ficaram. Então vejam, uma palavra que aparece 3 vezes em 2 versículos deve ter alguma importância, não é mesmo? Só que a importância dessa palavra não é somente nesse texto, é importante em todo o Evangelho de João. Dê um pulo comigo para o capítulo 15 desse mesmo Evangelho. É um texto conhecido, um texto em que Jesus se apresenta como sendo a videira e ele fala da nossa união com ele. A nossa união com ele é que nos permite produzir bons frutos. E dos versículos 1 ao versículo 10 dessa passagem, a mesma palavra que aparece lá no nosso texto, e é traduzida como mora, ficaram e estavam, aparece aqui pelo menos 10 vezes. E em todas as vezes ela é traduzida como permanecer. Então, observem, por exemplo, o versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então, vejam, quando João utiliza a mesma palavra aqui no nosso texto, isso não é por acaso. Ele não está registrando algo como se André quisesse passar umas horinhas com Jesus e depois cada um iria para o seu canto. João não está dizendo, olha, André perguntou para Jesus onde ele morava, porque ele queria passar algumas horas com Jesus e depois, tendo passado as horas suficientes, cada um ia para o seu canto. Não é isso o que está sendo revelado aqui. O que André queria era realmente estar junto a Jesus, passar tempo com ele, ter um relacionamento orgânico com ele, onde André aprendesse não somente de forma teórica, mas também de forma prática. Um relacionamento em que o próprio André receberia vida desse que é a verdadeira videira. E ele de fato permaneceu. Após a crucificação, morte e ressurreição de Jesus, lá estava André entre os discípulos que são apresentados em Atos capítulo 1, versículo 13. André, de fato, permaneceu com o Senhor Jesus. E, meus irmãos, é justamente isso o que vocês precisam considerar, caso realmente queiram fazer algo importante para o reino de Deus. Jesus continua a nos confrontar. Assim como ele confrontou a André, Jesus continua a nos confrontar por meio de sua palavra. Por toda parte, nós somos chamados para fazermos uma autoavaliação a respeito das verdadeiras motivações que temos em segui-lo. Você quer seguir a Jesus? Por que você quer isso? O Senhor continua a nos confrontar. Será que você o busca por causa dos benefícios que Ele pode te dar? Será que você busca a Jesus e vem aos cultos, tendo como maior motivação a cura que Ele pode te dar, a porta de emprego que Ele pode abrir? Se realmente queremos fazer algo importante para o reino de Deus, Jesus precisa nos confrontar, irmãos, para expor as nossas reais motivações. E nós precisamos ter a certeza de que a nossa resposta a essa confrontação será igual à resposta de André. Senhor, nós queremos aprender contigo, nós queremos permanecer com o Senhor. Você não precisa necessariamente dar essa resposta com convicção de uma hora para outra. O nosso mestre gentilmente continua a nos convidar a passarmos um tempo com ele, conforme é dito no versículo 39. Venham e vejam. Esse é um convite para cada um de nós também. Jesus te chama a passar um tempo com Ele. E como fazer isso? Como passar um tempo com Jesus? Fale com Jesus em oração. Ouça a voz dEle por meio das Escrituras. Permaneça com Ele e logo você perceberá que estar ao lado dEle
é justamente o que você mais precisa. Portanto, até aqui já vimos que para alguém fazer algo importante para o reino de Deus, é necessário que Jesus se revele a ele e, como resposta, devemos segui-lo. É necessário que Jesus nos confronte e que a nossa resposta seja o desejo de permanecer com o Senhor. Mas algo precisa ser respondido, não é mesmo? Afinal de contas, o que é esse algo importante que André fez pelo reino de Deus, mesmo sendo desconhecido, e que nós também podemos fazer? A resposta está nos versículos 40 a 42. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas. Cefas quer dizer Pedro. Nós não sabemos ao certo qual foi o intervalo entre o encontro de André com Jesus e a sua permanência com ele e o posterior encontro com Pedro. Mas o que o texto nos revela é que, após permanecer com Jesus, a primeira coisa que André fez foi ir atrás do seu irmão, buscar o seu irmão voluntariamente. E qual era o objetivo de André em buscar Pedro? A resposta está no versículo 41. André queria contar a Pedro que tinha achado o Messias esperado, o Salvador prometido por Deus. E é aqui, meus irmãos, que finalmente o algo importante feito por André para o reino de Deus é revelado. André levou o seu irmão Pedro até Jesus. Esse é o algo grande que ele fez pelo reino de Deus. E por que isso foi algo importante, algo grande? Porque basicamente significa que, se Pedro posteriormente é chamado de uma das colunas da igreja, se Pedro foi o primeiro a dizer, as palavras da confissão cristã: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se Pedro escreveu 2 importantes cartas do Novo Testamento, tudo isso começou, sabe com quem? Com André, o irmão desconhecido, que decidiu, depois de achar o Messias, o Cristo, levar o seu irmão até ele. André definitivamente se tornou um pescador de homens, conforme o próprio Jesus havia dito a respeito dele. E é interessante que sempre que nós encontramos André no Evangelho de João, de certa forma, ele está sempre levando alguém até Jesus. Abram comigo no capítulo 6, versículo 8. O famoso episódio da multiplicação dos pães e peixes, episódio que provavelmente os irmãos conhecem. Veja o que é dito no versículo 8. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Quem está apresentando o menininho com os poucos pães, os poucos peixinhos a Jesus? André. Agora abram comigo no capítulo 12, versículos 20 a 22. Ora, entre os que foram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Vejam com quem Filipe vai falar. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Quem levou os gregos até Jesus? Filipe, e lá estava também André. Aquilo que André começou a fazer dentro de casa com o próprio irmão é estendido também aos outros. André está sempre apresentando alguém a Jesus. Meus irmãos, isso é algo fantástico e que tem real impacto em como nós encaramos o nosso papel no reino de Deus. A busca por sair do anonimato é algo comum entre nós. Estamos sempre buscando reconhecimento, lutando para que as pessoas saibam quem nós somos. Estamos sempre lutando por reconhecimento. Mas a verdade é que o tipo de reconhecimento que nós queremos é, na maior parte das vezes, um reconhecimento sem muita importância. Além disso, precisamos considerar a provável realidade de que a maioria de nós continuará no anonimato. Essa é a dura realidade, a provável realidade. A maioria de nós continuará no anonimato, como pessoas que não são muito conhecidas fora do seu ambiente familiar ou roda de amigos.
É provável que teus muitos esforços para alcançar reconhecimento no seu trabalho e sucesso profissional não te levem a uma posição diferente de ser mais um entre os muitos outros profissionais que estão por aí. André, profissionalmente falando, foi apenas um entre muitos outros pescadores. Alimentar a sua família com essa profissão certamente teve a sua importância. Mas como discípulo, ele fez algo muito maior por sua família. E com toda certeza, meus irmãos, André não imaginava que levar seu irmão até Jesus produziria tanta coisa importante lá na frente. Você pode fazer o mesmo, começando pela sua casa. Todos nós temos na família pessoas que ainda não se encontraram com Jesus. E pode ser que o seu maior desejo seja achar essas pessoas, ir em busca dessas pessoas para mostrar o quanto você venceu na vida, para mostrar o excelente trabalho que você possui, a fama que você possui entre os homens, a boa casa que você possui. Mas se de fato você se encontrou com Jesus e o seu maior desejo em achar, buscar essas pessoas, não é igual ao de André, preciso te dizer que há algo muito errado nisso tudo. Veja, você não precisa ir muito longe. Você pode fazer como André e trabalhar no campo mais próximo que Deus te deu. E o campo mais próximo que o Senhor nos deu é a nossa própria família. Foi pela família que André começou a trabalhar. E mesmo que seja uma única pessoa, isso será o de mais importante que podemos fazer por ela, por nossa família e pelo reino de Deus. Além disso, é verdade que nós não temos mais apóstolos. Não vai surgir nenhum Pedro como coluna da igreja. Mas nós não fazemos ideia, como dissemos aqui na liturgia, o quanto Deus pode fazer por meio de uma pessoa que nós levamos até Cristo. A Bíblia diz, como nós lemos na liturgia, que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Isso também é verdade quando levamos alguém até Jesus. E eu não poderia, meus irmãos, encerrar o sermão sem lembrar de algo muito importante em toda essa história. Eu comecei o sermão dizendo a vocês que para alguém fazer algo importante para o reino de Deus, Jesus precisava agir e uma resposta correta precisava ser dada. Nesse sentido, primeiro, Jesus se revelou por meio da pregação de João e a resposta de André foi segui-lo. Depois, Jesus confrontou André a respeito de suas reais motivações e André respondeu dizendo, quero permanecer com o Senhor. Por fim, depois de permanecer um tempo, André foi e levou o seu irmão até Jesus, fazendo algo muito importante. E quando ele achou Pedro, observem quais foram as palavras de André no versículo 41. Nós achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. André provavelmente estava refletindo aqui um costume da época. Eu disse a vocês que se nós vivêssemos naquela época, nós iríamos encontrar pelas ruas muitos mestres andando com os seus discípulos. Mas o costume era, os discípulos escolhiam os seus mestres. Ou seja, você tinha vários mestres à disposição, você iria se interessar por um especificamente, e você então optaria por seguir esse mestre. Mas no caso de André, não foi assim, meus irmãos. André não sabia que não foi ele que havia achado Jesus, mas Jesus que o achou. A iniciativa foi do próprio mestre. E foi assim conosco também. Deus nos escolheu antes que houvesse mundo. Para Ele, nós nunca fomos desconhecidos. Para o nosso Deus, nós nunca fomos desconhecidos. Ele nos entregou ao seu Filho e enviou este Filho ao mundo para que Ele viesse nos achar e nos buscar. Jesus é o mestre que vai atrás dos seus discípulos. Se nos outros casos são os discípulos que vão atrás dos seus mestres, no caso de Jesus, é Ele quem vai atrás dos seus discípulos. Une esses discípulos a si mesmo, ensina-os e os usa para os seus propósitos. E é por isso, meus irmãos, que desconhecidos, quando estão nas mãos do grande mestre, podem fazer coisas importantes para o reino de Deus. Louvado seja o nosso mestre e que ele nos use para esses grandes propósitos no reino do nosso Senhor. Amém? Meus irmãos...